Meus queridos, eu quero com muita felicidade vos cumprimentar com a paz do Senhor. Tributos e louvores nós destinamos ao trono do vivo Deus, que proporciona a todos nós a bela, rica e santa oportunidade de nos agregarmos em torno do seu bom nome para render a Ele culto. E eu estou plenamente convencido que enquanto nós cultuamos ao Deus vivo, Ele sempre é poderoso para defender a nossa causa. Ele sempre é poderoso para nos fazer e nos trazer a resposta que nós precisamos ouvir e estamos insistindo em lhe pedir. Então entenda e compreenda que esta noite você tem todos os motivos para não voltar para casa de mão vazia. Aleluia! Levante a mão direita aos céus, se for possível, é claro. Abra a boca com muito entusiasmo e diga a Jesus, como é bom te servir. Eu quero aproveitar e glorificar a Deus de público por a vida do meu grande amigo, pastor Marcelo Brunner, sua digníssima esposa, pastora Késia, sua família, essa família de sacerdotes, esta igreja sacerdotal. Aleluia. Aos líderes, liderança e liderados, que Deus os multiplique muito. Eu estive essa tarde orando em favor do culto desta noite, e Deus falou para mim, Gilberto, diga aos meus filhos antes de ler o texto, quando subir naquela tribuna hoje, diga que eu estou dando 7 anos de crescimento para eles, que eles crescerão de todos os lados, o meu nome será glorificado. Aleluia. Meus queridos, eu quero glorificar a Deus e parabenizá-los por uma noite de domingo, você entender e compreender que por maior que tenha sido a sua atividade no transcorrer do dia, por maior que tenha sido o seu programa de família ou extra-família, você não deixou que essa programação tomasse o tempo de Deus. Veio para a casa de Deus, está aqui no culto da família, culto dos vencedores, e sem dúvida, a tua semana não vai ser, ela já é brilhante de poder e de graça, de portas abertas. Eu quero deixar para trás qualquer comentário que possa ser extra e já os convidá-los para a leitura bíblica, palavra do bom Deus. Eu tenho a felicidade de estar mais 3 noites convosco e estou chegando de uma maratona, porque eu estava em Brasília ministrando 3 noites e ministrei após o término do culto de ontem. Eu ministrei também numa vigília. É claro que eu fui um dos primeiros oradores e logo pela manhã já fui direto para o aeroporto para não ser tentado a dormir e perder o horário do voo. Então eu estou chegando bastante cansado, mas isso é natural, é normal. Nós tivemos a felicidade de estar em uma conferência onde Jesus salvou para louvor do seu grandioso nome 114 almas para Cristo. Glória a Deus. Abram a Bíblia comigo, nobres servos de Deus. Abram a Bíblia comigo, por favor. No Evangelho segundo escrever a São Mateus, no capítulo de número 13 e versículo de número 3. Eu sei que eu não tenho necessidade de comentar isto, mas isto vai por precaução. Em que sentido? No sentido de você valorizar mais ainda a vossa liderança e o líder que Deus vos deu, que vocês já o valorizam. Pastor Marcelo Brunner esteve não muitos dias atrás em Londres, e a igreja de Londres foi impactada pela forma linda e bela e pela riqueza profunda que Deus usou pastor Marcelo Brunner ao interpretar os textos santos da Bíblia Sagrada. E talvez você não faça noção do quanto convites são feitos ao vosso líder e quanto por amor que ele entende a chamada que Deus nos fez para os pastorear, ele dispensa e não vai em tantos convites que pessoas insistem para o ir, por um único motivo, porque ele tem zelo por vós. Valorize o vosso líder. Talvez você não saiba o quanto eu fui testemunha de dias atrás de convites que têm sido feitos dessa envergadura. Amém, queridos? Aprenda a valorizar mais e mais vossa liderança.
Quem já encontrou o texto, diga amém. 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 Eu vou ler. Se vocês puderem ficar em pé, eu ficarei muito grato. Eu leio e você me escuta. Eu lerei apenas do versículo 3 até o versículo 9. São apenas estes versículos que eu lerei. Diz assim: E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 70, outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Levante vossa mão direita ao céu, por gentileza. De olhos abertos ou fechados, tanto faz, o que importa é a vossa comunhão com Deus. Repita essa devocional comigo e diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Coloque mais entusiasmo e diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Continua falando. Continua falando. É muito bom. É muito bom ouvir a tua voz. ouvir a tua voz. Tome assento dando glória a Deus. Se for possível, é claro, antes de eu começar a interpretar a exegese do texto, se for possível, é claro, coloque a mão ao ombro da pessoa que está ao seu lado e diga assim para ele ou para ela, diga: você nasceu para vencer. É só questão de você entender. Obrigado, Deus. Eu preciso de toda a sua atenção aqui. Quero que a partir de agora você saiba que o seu olhar pertence a essa tribuna, bem como a sua mente. A sua adoração tem ligação direta com a sala do trono. Olhe para mim. Esta parábola que nós acabamos de ler é, sem dúvida, uma das parábolas mais popular de Jesus, documentada pelos evangelistas, em específico aqui pelo evangelista Mateus. Esta parábola do semeador é uma parábola que nós ouvimos, lemos e se familiarizamos com ela desde os momentos das escolas bíblicas, seja ela dominical ou em outro dia. É muito comum nós ouvirmos nas nossas tribunas pregoeiros, homens e mulheres que sobem à tribuna e recitam, leem esta parábola e traz mensagens embasadas nela para nós. É muito comum em um culto educativo, culto de ensinamento na igreja, o pastor falar sobre esta parábola. E esta parábola, que ela é tão familiar nossa, eu vou recapitular ela algumas vezes, porque quero focá-la de diversos ângulos para nascer no meu pensamento. E na primeira recapitulação, eu digo que acabei de ler, que um semeador, disse Jesus, ele saiu a semear. Acompanhe a minha narrativa. Ele saiu a semear. E na primeira leva da sua semeadura, a semente caíram em um lugar chamado beira do caminho. Não houve tempo hábil para a semente germinar no solo. Por quê? Porque vieram as aves do céu, comeram a semente, arrebataram aquela semente e por isso ela não germinou. Aquele semeador
tem um segundo terreno aonde ele semeia. E o segundo terreno que ele semeia é um terreno que a semente tem até o tempo hábil para germinar. Ela germina, rompe o solo, começa a lançar raiz para baixo. Mas quando começa a lançar raiz para baixo, ela encontra obstáculos que estão escondidos embaixo da pouca terra em que a semente foi plantada. São pedras, são rocha, e por não poder lançar raiz, por ser impedida de aprofundar raiz para baixo, ela tem que enfrentar os obstáculos que são naturais. Ela tem que enfrentar o obstáculo do nascimento do sol. E quando o sol nasce, ela tem dois efeitos colaterais. Primeiro, ela queima, porque não consegue ter sustentáculo por falta de raiz aprofundada. Ela queima e depois ela seca e, consequentemente, morre. Depois desse semeador, ele vai para uma terra aonde ele lança a semente mais uma vez. E quando ele lança a semente também nesse terreno tem tempo hábil para germinar, romper o solo, aprofundar raiz. E aquela semente virou uma planta, possivelmente uma futura árvore. Logo, logo dará os seus resultados para o propósito do qual foi plantado. O certo é que quando esta semente que germinou e lançou raiz para baixo, teve espaço para isso, só não deu certo por causa que na terra tinha espinheiros. E espinheiros, segundo a ordem da botânica, eles nos asseguram que aonde houver espinheiro, o espinheiro tem um monopólio da água do solo. E por eles terem um monopólio da água daquele solo, aquela planta lançou raiz, mas não conseguiu água. E por não conseguir água, também teve dois efeitos colaterais. Sufocou-se e, consequentemente, morreu. Esse semeador, ele é nada mais, nada menos do que um investidor. E como investidor, ele nos dá uma lição grande. Ele ensina para nós que não existe investimento sem risco. Todo investimento tem seus riscos. E no primeiro investimento dele, vou recapitular novamente a parábola, até ganhar o que quero ganhar. E quando ele vai para o seu primeiro investimento, que ele lança o seu primeiro investimento, ele lança num terreno perigoso. Por quê? Porque ele lança o seu investimento na beira do caminho. E beira do caminho é uma terra perigosa. Por quê? Porque beira do caminho não é terra de ninguém. Manda quem estiver no solo. Manda quem estiver presente. E quando ele lança o seu investimento, vem as aves dos céus, que comem aquela semente, o investimento daquele homem. Aquelas aves são nada mais, nada menos do que roubadores de investimento, ladrões de investimentos. E quando elas comem, elas vão embora. Quando aquele homem, aquele investidor, ele olha para aquele local que ele investiu, aquela beira do caminho, e que ele vê que seu investimento virou nada, que ele vê que seu investimento não deu certo, e que ele procura o seu investimento e não o encontra mais, perdeu. Aquele homem nos dá uma lição muito grande. Por quê? Porque ele tem uma força interior, uma flexibilidade para lidar com situações tremendas. Porque ele olha e viu que seu investimento não deu nada, mas ele levanta a cabeça, sacode a poeira, enxuga o suor do rosto, mira o horizonte, e é como quem estivesse dizendo para ele mesmo: eu sou um investidor, e não é porque um investimento não deu certo que eu vou parar de investir. Porque investidor que se preza não desiste porque uma coisa não dá certo. Queridos, aquele investidor parte para a segunda etapa do seu investimento.
E na segunda etapa do seu investimento, a perca da primeira etapa o fez mais experiente. E a experiência dele faz ele ter sabedoria, equilíbrio, para escolher em que lugar e em que terra ele vai investir. Ele agora já não investe na beira do caminho. Ele investe numa terra que não é beira do caminho. Lança a sua semente, seu investimento. Só que quando ele lança, a semente tem um tempo hábil para germinar, rompe a terra, mas quando vai lançar a raiz, ela não consegue, impedida por o terreno ter perigos ocultos. A camada de terra era fina e logo aquelas pedras não estavam visíveis diante daquele investidor. Ela estava escondida por uma camada do solo. Os perigos dessa segunda etapa estavam ocultos. E perigos ocultos é muito comum a gente não identificar de primeira mão. A gente tem que apanhar um pouco para tentar identificá-lo. E quando ele espera que aquele investimento dele dê alguma coisa, ele tem que olhar para aquela situação. E quando ele olha para aquela situação, ele vê que a sua semente, o seu investimento, não está tendo êxito. E pela manhã cedo, no nascer do sol, ele é obrigado a assistir uma cena que para o investidor é algo crucial. Para quem lançou mão do seu investimento, é uma tortura. Ele vê pelo nascer do sol os efeitos colaterais do seu investimento. Primeiro, o sol faz o seu investimento queimar. Depois faz o seu investimento secar. E, consequentemente, o seu investimento não vira nada, morre. Pela segunda vez, aquele homem vê o seu investimento virar nada. Pela segunda vez, aquele homem vê o seu investimento ir por ralo abaixo. Aquele homem tem uma força descomunal dentro dele. Uma força que arranca aplausos de mim, que sou leitor das Escrituras. Porque aquele homem, ele olha para a segunda vez que o seu investimento não deu nada, não virou, não aconteceu, não deu certo. Mas ele levanta a cabeça, sacode a poeira uma vez mais, enxuga o suor do rosto, mira o horizonte, e como quem estivesse dizendo para ele mesmo, pela segunda vez, o meu investimento não deu nada, não deu certo, mas eu sou um investidor, e investidor que se preza, não para porque algumas coisas não dão certo na vida. Meus queridos irmãos, este investidor é nada mais, nada menos do que eu e você. Somos nós. Passamos a vida inteira investindo. Investimos em pessoas. Investimos em locais. Investimos em relacionamentos. Investimos em alianças. Investimos profissionalmente. Investimos familiarmente. Investimos ministerialmente. E cá entre nós, quantos investimentos furados a gente teve, irmão? Quantos investimentos que não deram certo? Quantos investimentos que não viraram? Quantos investimentos que fez a gente ter que admitir de uma forma fácil ou de uma forma complexa aqui dentro, mas tivemos que admitir, tivemos que engolir e dizer, meu investimento foi uma furada. Pastor Gilberto, o seu sermão hoje tem tema? É claro que tem. E qual é o tema? Investidores. Aquele homem, olhe para mim, aquele homem mostra que o investidor, ele não é um inocente. Investidor tem que saber que todo investimento tem risco. Não existe investimento sem risco. Aquele investidor mostra para a gente e nos dá uma lição, porque essa é a nossa história, que não é porque uma coisa não deu certo que eu vou me trancar dentro de um quarto, não é porque uma coisa não deu certo que eu vou abrir mão de sonhos,
Não é porque uma coisa não deu certo que eu vou desistir do meu objetivo. Se as coisas não deram certo, é hora de você aprender a lição, que você tem força interior aí dentro, dada pelo Espírito Santo. Para quê, pastor? Para você levantar essa cabeça. Para de ficar de cabeça baixa, que isso não te cai bem não. Ergue a tua cabeça, sacode a poeira, mira o teu horizonte e diga para você mesmo ou para você mesmo: não dei certo dessa vez, mas eu vou continuar insistindo que eu vou dar certo. Ei, você já observou que o papel do diabo é incitar pessoas para poder ficar te olhando, ficar te analisando, ficar te observando, e cada vez que o investimento meu ou teu ou nosso não dá certo, o diabo incita eles com uma alegria do inferno. Porque se alegrar com o prejuízo de alguém tem que estar movido por um sentimento infernal. E eles ficam motivados. E quando sabem que alguma coisa não deu certo, eles preparam a mão para aplaudir o nosso fracasso. E para dizer: não levanta mais, não se ergue mais. Mas só que eles não sabem que nós temos dentro de nós um gerador chamado Espírito Santo. Nós temos uma flexibilidade de conseguir se levantar, irmão, que não é brincadeira. A gente consegue, às vezes, ressurgir das cinzas. E quando todo mundo pensa que a gente parou, irmão, eu acho que nossa história pode ser muito bem ilustrada como um boxeador dentro de um ringue, quando ele é nocauteado e que ele cai ao chão, e que o homem que está lá dentro para decretar e determinar que ele está dado por perdido, que perdeu, que acabou, e começa a contar 1, 2, 3, 4, 5 e sucessivamente. Mas antes que chegue o número 10, sabe lá da onde a gente arruma força? Se empedura nas cordas. E quando todo mundo pensa que a gente não se levanta mais, a gente bota a cara e diz: estou aqui outra vez. Quem está me entendendo, levante as duas mãos lá em cima. Quem está me entendendo, aproveite que as mãos estão erguidas e abra a boca para adorar Jesus. Fale alguma coisa para Deus. Tu é um investidor, tu é uma investidora. E investidor não para porque uma coisa não deu certo. Ei, eu não vim aqui te adular. Lamento, senhores. Lamento, santas. Lamento, santos. Não vim aqui passar a mão na tua cabeça. Mas eu vim com uma missão essa noite de te sacudir. Ajude-me, Deus, que eu consiga. Te sacudir e te dizer: acorda. Não é porque esse negócio não deu certo que tu vai parar. Não é porque essa coisa tu não acertou que tu vai desistir. Tu nasceu para ser um investidor. Está escrito na história da tua vida que tu tem até condições de se prostrar algumas vezes, mas tu não vai permanecer prostrado. Deus vai te dar força hoje. Tu vai erguer essa cabeça, vai voltar para casa sabendo quem tu é. Oh, antes que eu fale qualquer outra coisa, coloque uma mão, uma pertinho da outra, na posição de receber. Junte elas. Erga as mãos um pouquinho, por gentileza. Quando eu falar a palavra já, eu quero que você abra a boca por alguns, pelo menos por uns 30 segundos, e glorifique a Deus bem alto. É bom que o inferno saiba que tu não será vencido porque algumas coisas não deram certo. Doeu, é verdade, dói mesmo. Machuca, eu sei que machuca. Fere a gente e deixa a gente no estado psicológico muito mal. Mas Deus vai te dar força, porque tua história não para aí. Tu ainda vai ver que esse negócio vai dar certo. Eles vão te saber que tu é um investidor, e quem é investidor não para de investir nunca. Com as mãos nessa posição, fecha os seus olhos. Ao som do número 3, abre a boca por 30 segundos e adore a Deus bem alto. Quando estiveres adorando, Deus te dará força para tu voltar para
para o campo de investimento. É um, te prepara, investidor. É dois, fica ligado, crente. É três, abre a boca agora e glorifica a Deus. Vai, levanta a voz, aumenta o barulho, deixa o inferno saber, tu é o investidor. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para mim, por gentileza. Olhe para mim, por favor. Aquele homem viu pela segunda vez o seu investimento não virar nada. Mas aí ele vai, após erguer a cabeça, sacudir a poeira, enxugar o suor do rosto, mirar o horizonte, ele vai para a terceira etapa do seu investimento. E a experiência das percas passadas, porque se tem alguma coisa que a perca nos ensina, é que ela nos deixa mais experiente. É verdade. As percas faz a gente ser mais precavido, mais cauteloso. Não é qualquer sorriso que engana a gente depois que a gente perde algumas coisas, não. É verdade. Não é qualquer tapinha nas costas que engana a gente, não. A gente perde, dói, mas a gente fica mais experiente. E a experiência daquele homem, olhe para mim, fez ele chegar na terceira etapa do terreno, aonde ele ia fazer o seu investimento. Fez ele analisar os perigos visíveis. E ele não observou, não tinha. Mas fez ele também, agora, cavar um pouco a terra, para ver se não havia perigos ocultos, como a rocha da outra hora. Percebeu que não tinha. Aí ele investe pela terceira vez. E pela terceira vez que ele lança o seu investimento, irmão, quase que ele dá certo. Quase que ele vira. Quase que a coisa funciona. Quase que o negócio vai. Ele investe. A semente tem tempo hábil para germinar. A semente tem espaço para aprofundar raiz. A plantinha que rompeu está se tornando daqui a pouco uma árvore. Logo, logo, isso vai dar fruto. Mas à medida em que ela foi crescendo, na medida em que ela foi ficando bonita, veio os inimigos dos investidores e plantaram espinheiros. Se você ler o texto com precaução, com um tom de maior observador, observadora, você vai perceber que naquela terra não tinha espinheiros, os espinheiros foram plantados depois. E quando plantaram os espinheiros depois, a botânica nos assegura que espinheiros crescem 5 vezes mais rápido que qualquer planta. Aí quando eles cresceram, mesmo sendo plantados depois, cresceram mais rápido que a planta. E quando eles cresceram, eles costumam ter o domínio, o monopólio da água do solo. E pegaram a água só para eles. E quando pegaram a água só para ele, aí a planta, o investimento do investidor, morreu sufocado. Como é ruim, irmão, estar perto de espinheiro. A coisa mais ruim, é um momento mais difícil, é a gente viver perto de espinheiro. Porque espinheiro quer o monopólio da água só para ele, irmão. Sabe, pastor, o senhor não está sendo claro para me entender, então você é bem explícito.
Sabe que tem pessoas que a gente vive perto, mas só eles querem se dar bem.